o cérebro das mulheres estão mantendo elas solteiras. Por quê? Porque imagine que foram anos de programação mental ouvindo da avó, da mãe, das amigas, das tias, falas como os homens traem, os homens não são confiáveis, Os homens não prestam. os homens não prestam, é melhor ter alguma coisa do que não ter nada, né? Pelo menos ele é trabalhador. Sim. Várias falas que, primeiro, fazem com que a mulher, ao acreditar nelas, escolham justamente aquele tipo de homem. Então, se a mulher tem essa crença que todos os homens traem, naturalmente isso vai servir como se fosse um filtro. Então, imagina que eu tenho um óculos, sabe aqueles óculos azuis, aqueles óculos coloridos? Você começa a enxergar tudo daquela cor, né? Beleza. Então, se ela tem esse filtro, naturalmente ela vai fazer escolhas que escolhem aquele tipo de homem, aquele tipo de homem que trai. Porque existem diversos homens, existem homens que traem, existem homens que não traem. Elas vão ser Certo. atraídas Isso. justamente para aquele padrão. É como se fosse aquela questão de visualização em que eu quero comprar um carro vermelho. E aí, no momento que eu decido comprar um carro vermelho, que na minha cabeça é o carro vermelho que eu quero, eu começo a ver um monte de carro vermelho na rua. É mais ou menos a mesma coisa. Então a mulher coloca esse filtro de todos os homens traem e naturalmente ela vai atrair homens que comprovam essa crença. E isso acaba virando um ciclo vicioso no seguinte ponto. Mulher pensou dessa forma, certo? Porque veio lá da tia, veio lá da avó e da mãe, enfim, várias, a novela, enfim, as redes Filmes, sociais, as notícias, vê a notícia da famosa, pô, aí tu pensa, nossa, essa famosa, por exemplo, da Gisele Bündchen, nossa, essa mulher, nesse padrão, ela foi traída pelo cara, Imagina eu. imagina eu. Então, tudo isso vai condicionando ela, beleza. Aí ela conheceu lá o bendito, né? Aquele bendito que acabou, né, traindo ela. Aí o que acontece? Ela vai reforçar essa crença e isso vai fazer com que ela cada vez mais tome a decisão de ficar solteira. Porque eu vou me relacionar com esse bicho papão dos homens que tem todas essas características que a gente falou aqui. É melhor eu ficar sozinha e feliz. Sim. E o que faz com que elas fiquem acreditando naquilo é justamente a repetição daquela situação, daquela experiência. Porque é diferente uma mulher que, ok, eu ouvi, sei lá, eu vi alguém falando, uma amiga minha falou que os homens não prestam. Só que aí eu vou olhar para minha história, vou olhar para as mulheres da minha família e eu não ouvi isso. Isso não foi presente, esse discurso não foi presente. Logo, ela não acredita naquilo que a amiga está falando. Agora, como você falou, se desde criança ela ouviu das tias, das primas, da própria mãe falando, olha, não confie nos homens, porque os homens te traem, porque o próprio pai dela traía a mãe dela, isso foi se repetindo, né? Então, uma coisa que é repetitiva se torna uma verdade. E como que faz para uma pessoa que tem essa crença quebrar isso e passar a acreditar? Não são todos os homens que traem. Não são todos os homens que não são confiáveis. É, uma atitude muito prática, por exemplo, todos os homens não prestam, ok? Uma atividade para elas fazerem hoje, coisa simples, para começar a quebrar isso. É sair para um café, certo? Um café, um restaurante, pode ser no shopping, qualquer lugar, e começar a mudar esse filtro, esse óculos, né? O óculos que eu falei, mudar essa lente. Então a mulher vai começar a observar os casais felizes à sua volta. Vai ser o foco dela. Eu preciso sair nesse café, eu preciso ir nesse shopping e eu preciso direcionar a minha atenção para esses casais felizes. Para começar a quebrar isso a partir dessa observação, Sim. certo? Esse é o primeiro ponto. Existem também afirmações, as afirmações ajudam em um certo nível a começar a reprogramar esse subconsciente dela, certo? Começar a trabalhar com isso. Mas o subconsciente ele precisa de provas.
Sim. certo? Essas provas pode ser como eu dei esse exemplo inicial dela começar a observar os casais felizes. E também tem um outro ponto. Se eu escuto que todos os homens traem, olha que generalização, todos os homens. Será que E é muito realmente simples de quebrar isso, né? Porque, assim, obviamente, que não são todos os Eu homens. conheço todos os homens do mundo? Não conheço. Então eu vou começar a também me envolver e me relacionar com pessoas que eu vejo que tem um relacionamento de sucesso. Então, se essa pessoa está tanto tempo com essa pessoa e aparentemente ela está feliz, eu vou conversar com ela, eu vou pedir algumas dicas, né? Vou pedir algumas orientações, eu vou olhar à minha volta, vou sair daquele universo, daquela bolha de que todos os homens traem, e aí eu uso a minha inteligência. Não, todos os homens não traem, porque eu não conheço todos os homens do mundo, a minha mãe não conhece E eu todos tenho os homens do mundo. diversos exemplos de homens que não traem, por exemplo. Exatamente. Então, eu vou preferir começar a acreditar que não, nem todos os homens traem. E não são a maioria que trai. Porque também tem isso, a maioria dos homens traem. Não. Eu quero acreditar que sim, existem homens que traem, existem homens que não são confiáveis, mas existe muito mais homens fiéis, muito mais homens respeitosos, muito mais homens confiáveis. Aí eu começo a criar essa nova crença no meu cérebro. Isso, e no meu começar subconsciente. a ignorar essa programação negativa. Então, outra atitude prática para essa mulher começar a fazer. Tá lá no Instagram dela, ou tá lá no YouTube, por exemplo, tá aqui no YouTube, e aí tem aquela thumbnail de uma fofoca, de alguma notícia. Clica lá, não tenho interesse em ver isso. Você precisa começar a mandar este recado até para o seu subconsciente. Sim. Então, não é apenas para o algoritmo, porque o algoritmo também vai influenciar o teu subconsciente. Então começa a colocar lá, não tenho interesse nisso. Página de fofoca, página de notícia, de tragédia. Sim. Não tem interesse nesse canal. Cancela, cancela, cancela. Instagram, começar a parar de seguir Instagram de fofoca, de famosos que a cada hora tá com um homem diferente, ou então uma famosa, uma influencer que odeia os homens, que fica o tempo inteiro ali falando para você não confiar nos homens, porque ela estava com um cara e esse cara traiu ela, não foi confiável, e ela vai reforçando essa sua crença. Isso, e é uma fala, muitas vezes, que vem de um lugar de dor muito pesado e que muitas mulheres se identificam por essa dor. No geral, porque vem de um lugar de dor mesmo. Exatamente, e vem com uma força, então é isso aí. Todos os homens traem, não vamos confiar nos homens. Sim. E aí essa posição de dor cria essa blindagem, e essa blindagem acaba muitas vezes também afastando os homens bons. Sim. Porque um homem bom, saudável, ele não vai por essa energia de agressividade, de ódio, de raiva. E ele pode até muitas vezes superar essa barreira. Mas essa mulher que está com essa programação neural negativa, vai acabar afastando de alguma forma esse homem. De alguma forma, ela vai começar, não, esse negócio está meio esquisito, pera aí, ela vai começar a desconfiar, vai começar a trazer daqui a pouco uma pressão para a relação onde não existia. E esse homem bom nesse caso que a gente está falando, isso vale o mesmo para os homens, o efeito contrário também, tá? Sim. O que a gente está falando aqui é dos dois pontos, mas a gente vai trazer mais esse ponto das mulheres. E aí vai acabar essa relação terminando de alguma forma, porque não vai ser compatível, porque não vai ser congruente com aquela crença que ela tem. Então, de alguma forma, opa, isso não está funcionando aqui com o meu padrão que eu quero viver. Então, outra ação prática. Tem daqui a pouco aquela amiga, como você falou, aquela tia, você vai ocultar os stories dela, vai ocultar o feed. Se aquilo não está te fazendo bem, e esse ambiente, né, a questão do ambiente influencia muito essa programação do subconsciente. Você vai começar a podar isso e buscar se cercar, como você falou, de pessoas que estão vivendo a realidade que você busca. Eu vejo que é tudo uma questão de consciência, né, de você se conscientizar daquilo que você quer. Independente do que a pessoa ouviu, do que o homem ouviu, do que a mulher ouviu, se a pessoa pensa assim, poxa, eu quero um relacionamento,
Eu gostaria tanto de encontrar um cara que me respeitasse, que realmente fosse confiável, ou um cara, né, falar, eu gostaria muito de encontrar uma mulher que me respeite, que me ame, que queira construir uma família comigo. Se você tem esse interesse, esse desejo de se relacionar, você precisa começar a se conscientizar. É o primeiro passo. Se conscientizar em que sentido? Que eu busco uma mulher para eu me relacionar e ter um casamento, uma família, ou eu busco um homem que eu quero casar, eu quero ter a família dos meus sonhos, eu ir em busca dos lugares que existem essas pessoas. Sim, é Por claro. exemplo, se eu sei que não é no geral, claro que essas pessoas podem encontrar o grande amor da sua vida no Tinder, no Instagram, em uma balada, em um show, mas é pouco provável que isso A aconteça. estatística é menor. É menor. Pode acontecer? Pode. Mas de uma maneira geral é muito mais difícil. Porque as pessoas que estão numa balada ou que estão no Tinder, elas querem muito mais uma questão casual, um sexo ali, depois no outro dia ninguém procura ninguém, né? Então, assim, se eu sei que esses ambientes vai ser mais difícil eu encontrar uma pessoa, um homem de valor, um homem fiel, um homem que vai me respeitar, ou uma mulher de valor, uma mulher que queira realmente um relacionamento sério. Onde eu busco esses homens ou essas mulheres? Eu preciso mudar a minha ambiência. Sim. Não, eu nunca mais vou para um show. Não, não é sobre isso, mas quais são os lugares que são mais prováveis pessoas desse tipo estarem? Então, a pessoa ela precisa trocar de lugar, ela precisa conhecer outros lugares, conhecer novas pessoas, porque tem muita mulher que fala assim, eu não encontro homem para me relacionar, mas a pessoa só está em casa, ou então só está saindo com as mulheres solteiras, é a mesma coisa o cara, só sai com os homens que estão solteiros, que só querem curtição. Então, eu preciso mudar o ambiente, eu preciso mudar às vezes as pessoas, né? Porque pessoas boas existem, tanto homens quanto mulheres existem, só que talvez a pessoa esteja procurando no lugar errado.